Seguinte, Paulinho, o 20 milhões é o que está entrando do Wallace, e no balanço do Grêmio está previsto 60 milhões de vendas para cobrir o ano ali. Ou seja, não tem nada, né? Assim, a princípio não tem grande sobra. Claro que você pode se endividar, fazer um investimento, até porque tem uma Libertadores, mas a situação Agora, indo para o jogo de ontem, e essa jogada do Diego resulta no segundo gol do Flamengo, coisa linda esse gol, hein? Belíssimo gol. O passe do Trauco aqui também, e a conclusão do Everton, que é um jogador, isso é muito curioso, o Everton é um jogador importantíssimo dentro do Flamengo. Ano passado, no Campeonato Brasileiro, as partidas que ele ficou fora, o Flamengo teve uma queda impressionante, basta lá. E ele foi um dos raros casos de lesão do Flamengo no ano passado. Isso, o Flamengo fez um trabalho muito bom na parte de fisiologia. Coincidência ou não, ele voltou, o Flamengo voltou a vencer contra o América então, Mineiro, o gol dele. Se você pegar lá na estatística, os jogos em que ele ficou fora, o Flamengo teve mais dificuldade de pontuar. Agora, eu não sei, sinceramente, se o Bolanhos é o jogador com essas características para substituir o que o Douglas faz. Mas o lugar que ele gosta de jogar é o mesmo do Douglas. Jogando de um jeito diferente. O Bolanhos não gosta de jogar nas extremas. E prefere jogar pelo meio. Gol no Flamengo. E mais uma estreia com gol. O Flamengo tem essa curiosidade, né? Em Brasília. 5 jogadores estrearam com um gol, né? Nesse elenco atual do Flamengo. Diego. Mas me chama muita atenção essa jogada do primeiro gol, toda a construção dela, a beleza da jogada, e na hora do gol tem 5 jogadores do Flamengo dentro da área. O Flamengo jogou quase o tempo todo no campo do Grêmio. Quando o Grêmio chegou, foi como nesse último lance que a gente viu aí, chute fora da área. Há que se louvar, Rafa, duas coisas. Primeiro, a seriedade com que o Flamengo trata a Primeira Liga. Afinal de contas, a Primeira Liga foi resultado de uma conversa dos presidentes dos principais clubes do futebol brasileiro, exceto os clubes de São Paulo. Entre eles, o presidente do Grêmio. Entre eles, o presidente do Inter. O Grêmio do Fluminense. Sobretudo, o fundador, então, sobretudo. Assim, tem um ponto absolutamente favorável, que é a maneira como o Flamengo, através da sua diretoria, trata a Primeira Liga. Segundo, o Flamengo está cada vez mais encorpando essa equipe para sua estreia na Libertadores, dia 8 de março. Nós estamos ontem estávamos há 30 dias, né, dessa estreia. Terceiro, você vê uma equipe pelo lado do Flamengo, jogou contra equipes inferiores no Campeonato Carioca e ontem contra a equipe reserva do Grêmio. Mas você vê a movimentação do time, você vê como é que ele sai da defesa para o ataque, você vê como se posiciona, você tem uma ideia de jogo ali. Eu acho que isso que é o mais interessante e que vai ser muito produtivo para o Flamengo. E a estreia do Berrio, que nós estamos vendo aí ele ao lado do Romo, provavelmente ouvindo uma rumba, que terminou, inclusive, fazendo o segundo gol do Flamengo. Né? Essa característica de muita gente dentro da área foi a melhor parte do Flamengo no passado. No Brasileiro foi quando o time estava voando fisicamente. Eu acho que faltou também isso um pouquinho naquela reta final ali, que já era muito viagem em cima de viagem. Chega uma hora que o preço não adianta você fazer a melhor preparação do mundo, ter todos os testes físicos. O desgaste ia cobrar um preço numa hora. Mas eu queria até chamar a atenção nesse lance do... Se você vê esse vídeo, você contrata para o Real Madrid. Só para registrar, né? São imagens da Flá TV dos bastidores. Isso é muito legal de se ver, né? É muito bacana. E o lance do primeiro gol, além do Diego fazer uma jogadaça, que você vê o grande jogador nessa hora, ele vai para um lado, aí ele vê que está fechado, do outro lado ele volta, inverte. O passe do Trauco ali é uma tacada de sinuca, né? Que se ele dá um pouquinho mais forte, dá tempo do cara chegar. Se ele dá um pouquinho mais fraco, ele não ia conseguir chutar. Passe curtinho ali, né? Eu estava vendo, eu estava vendo esse jogo aqui no Sport TV e tinha numa mesa ali 3 rubro-negros, né? Aí entra... Todos calmos. Todos calmos. Pessimistas. Aí entra o Berrio, né? Entra o Berrio, legal, entrou o Berrio, coisa e tal, etc. Erra o primeiro passe. Erra o segundo passe. Ele errou 3 passes seguidos. Erra o terceiro passe. Bonde! Passe até fácil, né? Bonde, olha o novo Marcelo Cirino, né? Eles destruíram, né? Aí sai o gol do Berrio. Gênio! Gênio! Tem estrela, etc, etc. Eu acho que... Não, mas o Berrio não estava bem até o momento de fazer o gol. Mas é uma estreia. É um jogador que... Não, tá tudo normal. É um jogador que não vai mostrar grande habilidade, correria, muita força física. Poucos minutos, nem conhece os companheiros. Do futebol brasileiro. Jogar na frente e atropelar, ele não é um cara habilidoso demais. Uma condição do futebol brasileiro, em particular, que me deixa muito curioso de saber, que eu chamo de muleta, né? Assim, preciso poupar meu time
estou fazendo a temporada. Aí chega um momento do campeonato que ele sente falta de ritmo de jogo. O time está sem jogo. Você dá 10 dias para o cara treinar, ele não aproveita apenas os 10 dias, mas ele reclama, ficamos 10 dias sem jogar. Depende do resultado. Se ganha, pudemos trabalhar bem esses 10 dias. Se perde, 10 dias sem jogar. Mas nós vivemos sob a ótica sob a ditadura do resultado. Não, e eu acho que assim, o treinador, geralmente, tem uma muletinha que ele sempre pega para justificar. Não, você veja bem. O Flamengo vai estrear na Libertadores dia 8 de março. Ontem, entrevistado pelo repórter Fred Justo, antes de começar a partida, o Zé Ricardo falou assim, não, nós estamos a um mês da estreia na Libertadores, nós temos que dar entrosamento, esse time precisa jogar, esse time precisa pegar jogo. O Grêmio estreia em março também na Libertadores, mas o técnico do Grêmio, o Renato Gaúcho, já entende de outra forma, já entende que ele precisa treinar, trabalhar no treinamento, enfim. E agora, quando vier o resultado, estreia o Flamengo e perde, estreia o Grêmio e vence, olha só, tá vendo o Renato? O Renato estava certo. Estreia o Flamengo e vence, estreia o Grêmio e perde. Ou pode falar, faltou jogo pro Faltou time. jogo, é isso. Não... Ô, Alano, e num time tão reserva como foi o do Grêmio, né? O que a gente pode tirar de análise? Tem, na verdade, que procurar algum jogador que possa estar se candidatando a uma vaga no time titular. Tem que, como você disse, né, suprir a ausência do Douglas agora. Bom, as estreias, né, de alguns jogadores que foram contratados para essa temporada. Cito o Cortez, aquele mesmo do Botafogo, de São Paulo, que estava 2 temporadas no Japão. Na lateral esquerda, o volante Michel, que foi campeão da Série B pelo Atlético Goianiense, também fez a sua estreia. E o Léo Moura, foram os 3 jogadores que pela primeira vez vestiram a camisa do Grêmio na temporada 2017. Minha análise, foram todos muito discretos, mas é muito complicado você analisar esses 3 jogadores diante de uma equipe absolutamente reserva de jogadores que vieram recentemente do time sub-20 e não devem receber muita oportunidade no decorrer da temporada. Todas essas contratações que eu mencionei, os jogadores devem ser utilizados para compor o elenco. A grande preocupação mesmo é que o Grêmio perdeu a sua espinha dorsal no meio de campo. A função, na primeira função no meio de campo do Wallace, que já está no Hamburgo, já estreou, e o Douglas, ou seja, são os 2 jogadores que o Grêmio vai ter que se virar para cumprir ausências para a Libertadores América, que estreia no dia 9 de março, para a sequência da temporada. O Grêmio está muito interessado também no próprio Campeonato Gaúcho, tanto é que não levou os titulares para o jogo de domingo contra o Passo Fundo, para tirar essa sequência de 6 títulos consecutivos do Internacional, que é hexacampeão, e a Primeira Liga, nem o Renato viajou, ou seja, o Grêmio está utilizando essa Primeira Liga para dar rodagem aos jogadores que foram contratados nessa temporada. Eu não consigo citar nenhum grande destaque para que na próxima partida pelo Campeonato Gaúcho, ou pela Primeira Liga, ou lá no mês que vem, na Libertadores América, seja utilizado. Eu cito apenas o Bolanho, que já é conhecido da torcida e do público em geral, que na minha análise, principalmente no segundo tempo, quando jogou um pouco mais recuado, ele chamou um pouco mais o jogo, o Grêmio se estruturou, teve um pouco mais a posse de bola. Agora é interessante, estava observando vocês falarem a respeito da posição do Bolanho, é uma característica absolutamente diferente do Douglas, é um jogador mais veloz, mais finalizador, tem mais gols, inclusive, na sua carreira recente, vindo do futebol equatoriano, mas é interessante falar, eu também tenho essa opinião de que ele poderia ser um jogador mais atacante do que meia, mais jogador de lado do que meia, mas ele quer jogar assim, ele gosta de jogar assim. E o próprio técnico lá do Emelec, que não me recordo o nome agora, nas entrevistas que deu para a imprensa gaúcha, quando o Bolanhos chegou ao futebol brasileiro, disse que o Bolanhos rende mais nessa função. Então agora, com a ausência do Douglas, com a lesão do Douglas, todos nós vamos poder observar com um pouco mais de paciência e talvez tempo que ele terá para jogar nessa função, porque até agora ele não teve uma sequência de jogos desde o ano passado, atrapalhado por lesões e até mesmo depois por uma má fase. Eu falo de Bolanhos. Pergunta boa do Juliano ali, que apareceu na nossa sequência aí agora, hein? O Flamengo está jogando o melhor futebol do Brasil, depois dessas 4 primeiras rodadas? Já tem o melhor futebol do Brasil com 4 rodadas? Não tem nenhum clube jogando o melhor futebol do Brasil. O que você pode dizer, pelo menos eu posso dizer, sobre a equipe do Flamengo... Vem cá, o Campeonato Brasileiro tem líder depois da primeira rodada? Tem. Alguém fez mais pontos que os outros. Então, não, mas na minha visão... Pode ter o melhor futebol do Brasil. Não. O que não significa que vai ser o melhor no fim do ano. A primeira rodada, a melhor é que se terminasse hoje o campeonato, estariam na zona de rebaixamento. E além de tudo... 18 times. Além de tudo, tem um detalhe. Assim, eu tenho visto times... O Flamengo é o que jogou com mais frequência, mas, por exemplo,
Não dá para tirar nenhuma conclusão ainda, mas o jogo do Santos contra o Linense na sexta-feira, a equipe do Santos apresentou também um futebol. Agora foi só um jogo. E o Flamengo jogou dois jogos, três jogos do Campeonato Estadual do Rio e um jogo contra os reservas do Grêmio. O Flamengo pegou 3 carne assada e um churrasco mal passado. Até agora foi só isso. Tem clássico domingo, não sei se o Botafogo vai... Não, mas também não vai valer, porque o Botafogo não vai entrar com o time titular tendo um jogo quarta-feira que é importantíssimo para ele. O que você pode falar, no caso do Flamengo, que até jogou mais, é que você vê ali sinais de uma equipe arrumada, só isso. Que já estava no ano passado. Que já estava no ano passado e está se aperfeiçoando. E ganhou qualidade, contratou bem. E menos previsível do que era no passado em alguns momentos. Né? Agora tem muita coisa aí pela frente. Muito bem. Dê uma olhadinha aqui, Alano, para tentar te ajudar aí com o nome do técnico. Quem estava falando aqui era o Gustavo Quinteiros, técnico do Equador, sobre Bolanhos do Grêmio. É ele? Isso. Ah, então tá certo. Tá aqui, só para completar a informação. Né? Vamos mudar de jogo então? Outro confronto.